Agora que a gente já conhece da sua trajetória, eu pergunto, fala pra gente um pouco como é o trabalho do animador. Você pode resumir um pouco os processos, né? Que é o breakdown, o storyboard, como você recebe a proposta e como você chega no produto final. Você pode realmente resumir os estágios, né? Não precisa se aprofundar muito em cada um. E falar como que é para você hoje a sua visão como alguém que não é só um animador que está produzindo algo que alguém te deu, mas como a pessoa que está dirigindo, a pessoa que está ali encabeçando, né, a animação. Você tem muito mais responsabilidades do que só um animador hoje. Então, fala pra gente um pouco desses dois pontos. O, os, os, a pipeline da animação e Uhum. como é essa distinção entre ser um animador que só está ali como um funcionário na produção e alguém que é um diretor de animação, que é o cargo que você está aí ocupando, Perfeito. como alguém que está encabeçando o estúdio, ao estúdio não, a produtora, e precisa tomar Perfeito. decisões maiores, né? Boa. Eu vou começar então falando dos tipos de projetos, né? Analisando sobre a ótica da minha produtora, da Gorilla, os tipos de projetos de animação que a gente se envolve ou pode se envolver. Então, o primeiro deles, eu que falaria, é o spot publicitário, que seria um filme publicitário. São filmes curtíssimos, de 15, 30, 60 segundos, eles podem chegar até 90, não passaria disso. E campanhas publicitárias, em geral, elas podem conter diversos filmes, diversos spots, né? Um filme principal de 30 ou de 45, com alguns desdobramentos, alguns roteiros novos dentro da campanha. Então, uma campanha pode vir carregada com vários filmes. E aí a gente tem a parte mais de entretenimento, né? Saindo da publicidade, a gente vai para o entretenimento, que aí a gente fala de curta-metragem, média-metragem, longa-metragem e projetos seriados, né? Séries ou minisséries para streaming ou para canais de televisão. E até pilotos de projetos que podem ser executados para serem vendidos e aí sim se transformar numa série ou num longa. Ou, basicamente o piloto é mais para série, mas tem toda essa área do entretenimento também. E também animação para games, né? Existe o 2D e o 2D digital, principalmente, voltado para o universo dos games. Hoje a Gorilla está muito mais focada no mercado publicitário, mas também executamos projetos de conteúdo, tanto conteúdo próprio quanto conteúdo para terceiros. E aí o perfil de animador, ele muda um pouquinho para cada tipo de projeto, né? Mas antes de falar do perfil de animador, falar da pipeline de produção. Basicamente divide em pré-produção, produção e pós-produção. Dentro da pré está toda a concepção de um projeto. Então, num filme publicitário, dentro da pré está o roteiro, o storyboard, o animatic, toda a concepção visual. Então, desde o character design, que seria o desenvolvimento, a criação de personagem, quanto os ambientes, né, os cenários. Então, a gente divide em character design e concept art. Mas é aí que você vai produzir os style frames, que são os frames principais do projeto já finalizados dentro da proposta final. Então, o legal da publicidade é que, como os prazos são muito curtos, é nessa fase de pré que você já visualiza o filme. Então, de uma forma macro, você tem o animatic para a gente entender narrativa, para entender se a história, se a mensagem, o roteiro está sendo colocado da forma que todos os envolvidos querem, né? A agência visualizou, o cliente precisa passar comunicar algo, então o Animeric ele já dá toda essas características, mas também serve para quando o Animeric vai para a produção orientar os animadores. Então veja que na publicidade toda etapa ela tem a finalidade interna, mas ela também tem o seu papel externo, que é mostrar para todos os envolvidos o caminho que o projeto está se tornando, o caminho que o projeto está fazendo e se ele está se aproximando daquilo que todos visualizam. Então eu fiz os style frames como se eu fosse lá no futuro e printasse alguns frames do filme pronto e trouxesse aqui para o presente, que é a pré, e mostrasse para o cliente, ó,
os frames principais do teu filme como vão ficar. Agora o Animeric é mais rafiado, é mais solto. Só que aqui a gente vai entender conexão, a gente vai entender continuidade, a gente vai visualizar se seu filme tem locução, se não tem, se tem personagem falando, ou se ele é um filme mais pantomímico, é só movimentos, né, sem áudio. Mas é aqui que a gente vai entender se a narrativa, se a história está sendo entendida. Isso falando da parte externa, tanto do Style Frame quanto do Animeric. Para dentro, o Style Frame é para guiar a equipe de arte e a equipe de animação que tudo o que vai ser desenhado tem que respeitar aquilo como um benchmark, como um referencial máximo, né? Então, a gente estabelece os Style Frames como padrão de qualidade para a equipe seguir e o Animeric como base para começar a animação. Então, cada cena vai ser desenvolvida e animada a partir do que está no Animeric. Então, basicamente são as grandes etapas as grandes etapas, linhas da pré-produção. Quando a gente entra na produção, é de fato o grande volume, produzir as animações separadamente, mas entendendo que elas fazem parte de um todo, produzir os cenários, então muitas pessoas confundem até e pensam que a arte é só pré-produção de projeto, mas a arte, na verdade, ela é pré, ela é produção, ela é pós também. Eu posso explicar por que ela é pós também. Mas na parte de produção, aí é a execução, é a mão na massa. Tem muito artista, inclusive, que ele se desenvolve e gosta muito mais de estar na pré, como artista, na direção de arte, na concepção, na fase de pesquisa, de trazer mood, referência, de esboçar, de explorar, mas ele não tem um perfil, ou não tem interesse, ou não se encaminhou para produção de arte. Produção de arte é de fato você vetorizar, botar a mão na massa, dominar Photoshop, dominar Illustrator, preparar o arquivo para animação. Então, dependendo do projeto, você precisa tudo separadinho, camadas de personagem, fundo, tudo muito bem decupado. E esse profissional de execução, ele tem que ter esse perfil técnico muito forte também. Então, dentro da parte artística, tem esse olhar mais diretivo, exploratório e esse olhar mais de execução. E na pós também, porque quando você chega na pós-produção, você precisa desenhar muita coisa no sentido de fazer o projeto atingir a expectativa dele. Então, o que acontece? Após, né, tem até aquela velha brincadeira, tudo bem, segue o jogo como tá e a gente resolve na pós. O lance do resolve na pós, né, se tornou piada, mas ele é real, porque você tem o Animatic, o Animeric como base, para você ir editando e montando a cena, você está recebendo todos os assets da produção. A animação finalizada, renderizada separadamente, todas as artes, cenários em camadas, e é ali que você começa a compor os elementos, as câmeras. E muitas vezes, quando você junta tudo, vai faltar alguma coisa, um elemento, vai faltar algum item do personagem. E tomar muito cuidado com esse faltar, né? Tem que estar tudo muito alinhado para não deixar esses buracos na pós. A pós, de fato, a função dela é orquestrar e juntar tudo e fazer o filme sair. Mas o sentido que eu falo aparece algumas lacunas. Quando eu puxei a câmera, eu senti que poderia ter um elemento de cenário a mais. Então tem essa habilidade do pós-produtor, de quem está ali fazendo a composição do filme, de continuar criando para o filme. Então eu não vejo a pós como algo que junta tudo que foi feito e não dialoga com a produção e com a pré. Eu vejo a pós como algo vivo ainda, né? Não só como algo joga tudo lá e lá, de lá para frente a gente não vê mais, né? A gente não discute mais. Pelo contrário, é ali que a visão do compositor fazer as coisas acontecerem. E se precisar demandar alguma coisa, ele volta para a produção, volta para a direção de arte e vai compondo o filme, né? Mas muito interessante o que o Rafa falou sobre a pipeline. É importante reparar como que tem muitas etapas, mesmo uma produção pequena, ela vai ter muitas etapas e diferentes profissionais nela, muitas vezes.
Isso é para você entender que não é simples fazer uma animação, fazer um filme, um jogo, né? São todos projetos que demandam diferentes expertises diferentes. Muitos profissionais que fazem coisas muito especializadas, né? Tem o artista de cenários, o animador, tem o que dirige, o pessoal que só vai gerenciar o projeto, gerenciar os animadores. Fora a questão da publicidade, de lidar com cliente, de lidar com dinheiro. Então, tem uma grandeza enorme nisso. São muitas dificuldades, muitas coisas que precisam ser resolvidas ao longo do projeto. Até me traz uma questão que não é o foco, mas é só para dizer que inteligência artificial não vai resolver os problemas que acontecem na produção. Não precisa ter medo, viu? Você não vai perder o seu emprego para a inteligência artificial, porque ela não é inteligente o suficiente. E então, fica tranquilo, seja um bom profissional que vai ter lugar para você. Raul, você continua falando sobre. Se você puder também falar um pouquinho dos budgets, como que funciona essa questão, pelo menos no mercado brasileiro, que é onde a gente está mais localizado. Né?